Será que antes de nós começarmos, nós podemos orar ao Senhor, pedindo por esse momento? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Paizinho amado, pela Tua palavra, te agradecemos por tudo que vivemos aqui nesse momento, Senhor, até esse momento. Mas Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nesse momento que algo sobrenatural aconteça nos nossos corações, Senhor. Fala conosco profundamente e que a Tua palavra, Senhor, ela penetre todos os cantos da nossa vida, que a Tua palavra penetre, Senhor Jesus, e esteja no nosso casamento, que a Tua palavra encontre espaço no nosso trabalho, que a Tua palavra encontre espaço nos nossos sonhos e planos, que a Tua palavra encontre espaço, Senhor, nas perguntas que nós temos da nossa vida, que a Tua palavra encontre espaço em tudo aquilo que precisamos ser mudados, em nome de Jesus. E uma igreja que crê diz amém. Será que nós podemos agradecer a equipe de louvor? Muito bom. Muito bem, muito bem. Ok, nós estamos terminando hoje a nossa temporada de verão. Mas tudo que termina significa que algo novo está à frente. E eu estou com grandes expectativas por aquilo que temos à frente. Quando você chegar aqui no domingo, no próximo domingo, você vai encontrar uma igreja completamente pronta e preparada para isso. E para nós terminarmos essa temporada de verão, Deus nos trouxe essa palavra que sinceramente incendiou o meu coração. E é uma palavra de encerramento de uma temporada, de algo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E nós vivemos uma construção maravilhosa nesse janeiro e fevereiro, a nível de profundidade, a nível de crescimento de raízes, a nível de busca de Deus, a nível de decisões importantes que todos nós tivemos que tomar. Quantos tomaram decisões importantes e difíceis aqui em janeiro e fevereiro? Muito bem. Os que não tomaram, o Senhor vai te pegar também de jeito. Mas essa palavra, ela nos prepara para aquilo que está por vir. Então, o título dessa mensagem hoje é: a sua inclinação define a sua dimensão. A minha inclinação define a minha dimensão, define até onde eu vou, define até onde os meus planos e sonhos alcançarão. E eu quero ler um texto com vocês, e esse texto está no Antigo Testamento, no livro de Neemias. Quantos trouxeram a Bíblia? Muito bem. No livro de Neemias, no capítulo 2, nos versículos 17 a 20, e aqueles que não trouxeram Bíblia, você pode acompanhar comigo aqui atrás, na tela. Diz assim a palavra do Senhor: então eu disse, vocês estão vendo a situação difícil em que estamos. Jerusalém está em ruínas e os seus portões foram queimados. Vamos reconstruir a muralha de Jerusalém e acabar com essa situação humilhante. E contei a eles como Deus tinha sido bom para mim e também o que o rei tinha me dito. Eles responderam: vamos começar a reconstrução. E se prepararam para começar o trabalho. Mas Sambalate, o horonita, Tobias, o amonita, e Gesem, o árabe, começaram a zombar de nós. Eles perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão se revoltando contra o rei, por acaso? E eu respondi: o Deus do céu nos dará sucesso. Nós, os seus servos, vamos começar a reconstrução, mas vocês não têm direito algum, nem direito de propriedade, nem qualquer reivindicação em Jerusalém. Talvez esse texto, enquanto a gente falava, parecia um pouco fora de contexto. Você não sabe de quem eu estou falando, você não sabe o que está acontecendo. Mas deixa eu te ajudar a entender um pouquinho, para você entender do que esse texto está fazendo parte. Jerusalém, a cidade sagrada, havia sido completamente destruída. O povo de Jerusalém havia sido levado como prisioneiro. Anos mais tarde, alguns desses prisioneiros foram permitidos a retornar para Jerusalém para voltar a viver ali. O templo, nesse momento, já havia sido reconstruído, mas os muros de Jerusalém continuavam em ruína total e completa. Deixa eu te falar uma coisa: para aquele momento, naquela situação, naquele contexto cultural histórico, uma cidade sem muros era vulnerável. Uma cidade sem muros estava completamente exposta.
Mais do que isso, uma cidade sem muros estava completamente envergonhada diante de todos os outros povos, sem proteção alguma. Agora, guarda essa informação que ela é importante. O templo que foi reconstruído representava a presença, mas os muros representavam a estrutura da cidade. Guarda isso, por favor, até o final dessa mensagem. Presença sem estrutura não se sustenta. Ok? Agora, Neemias é o camarada que nós estamos falando. Você viu que o título do livro que nós lemos leva o nome dele, Neemias. Quem era Neemias e o que ele tinha a ver com Jerusalém e com a reconstrução dos muros? Neemias não era construtor. Neemias era um copeiro. Você sabe o que um copeiro faz? O copeiro cuida da comida do rei, o copeiro cuida das roupas do rei, o copeiro cuida do quarto do rei, se as coisas. O copeiro é aquela pessoa que anda dia e noite do lado do rei, vendo se tudo está nos conformes, conforme o gosto do rei. Ele era um serviçal, ele também havia sido levado como cativo, como escravo, e agora ele era copeiro do rei. Mas como copeiro do rei, Neemias tinha estabilidade, ele vivia na corte, ele tinha algum conforto, porque vivia muito próximo ao rei. Mas sabe uma coisa? Neemias não tinha prestígio, não era conhecido, o nome dele ninguém sabia, não era uma pessoa de grande importância na corte, ele era um serviçal, um empregado como outros. Mas quando Neemias, atenção a isso, ouviu falar sobre as ruínas de Jerusalém, o texto antes disso, você pode ler em casa, diz que Neemias chorou. Depois que Neemias chorou, Neemias orou. E depois que Neemias orou, o coração de Neemias se inclinou para fazer os propósitos de Deus. E quando o coração de Neemias se inclinou, a dimensão da sua vida mudou completamente. Lembrem-se, Neemias não tinha grande importância na corte. Por mais que ele ocupava uma posição de confiança, um cargo de confiança, ele também era o camarada usado para experimentar a comida do rei antes do rei comer. Porque você sabe, se a comida tivesse envenenada, que morresse copeiros e serviçais e não o rei. Não era uma pessoa de grande valor, mas quando o coração de Neemias se inclinou para a obra de Deus, a dimensão da vida dele mudou. Deixa eu começar com uma pergunta simples. Você quer que Deus faça algo maior na sua vida do que fez até agora? Alguém comigo? Você deseja isso? Você quer que Deus aumente a dimensão da tua vida? Te suba de nível, seja no que você estiver pensando? Você quer viver outras coisas? Deixa eu ajustar essa pergunta um pouco. Talvez a pergunta seria: você está pronto para aquilo que Deus quer fazer com você? Você está pronto para isso? Você está disposto a alinhar o seu coração para isso? Porque dimensão não começa do lado de fora, dimensão sempre começa do lado de dentro. Sabe, tem gente que quer dimensão espiritual, mas continua se inclinando para o conforto. Tem gente que quer viver o propósito de Deus, mas continua se inclinando para si mesmo. Tem gente que deseja viver o mover de Deus, mas continua inclinado para a aprovação humana de outros. Deixa eu começar com esse exemplo do que o Will está falando a respeito de inclinação. Peguem esse exemplo porque isso me ajuda muito. Quando você está nós não temos muito aqui, mas quando você está numa, como é que se chama? Descendo uma rua muito íngreme, certo? Como? Uma ladeira. Você está em uma ladeira e você precisa estacionar o seu carro na ladeira. O que é que você faz? Você para o carro na ladeira e você puxa o freio de mão, certo? E o carro fica preso. Agora, se você não ligar o carro, apenas soltar o freio de mão, olha, quem faz assim é das antigas, né? Porque agora, apenas soltar o freio de mão, o que acontece com o seu carro? Ele fica parado no mesmo lugar? Ele desce de costas? O que acontece? Ele desce. Para onde? Para o lugar onde ele está inclinado. A nossa vida é da mesma forma. Às vezes nós nem sequer precisamos ligar os motores, fazer força. É simplesmente estar no lugar da inclinação do nosso coração vai levar a nossa vida. Então, quando o nosso coração está inclinado para as opiniões dos outros, para as opiniões sobre os nossos sonhos, sobre os nossos planos que terceiros têm, se o nosso coração está inclinado para lá, é para lá que nós vamos. Nós não vamos para aquilo que Deus deseja de nós. Depende da inclinação do nosso coração. Você entende agora? A dimensão da nossa vida está conectada com a inclinação do nosso coração.
A dimensão da nossa vida nunca será maior do que a inclinação do nosso coração. Nunca. Neemias, esse homem que nós estamos falando, não tinha habilidade técnica. Como eu disse, ele não era um construtor. Ele nunca tinha feito esse serviço antes. Neemias não era um arquiteto, Neemias não sabia construir muros, Neemias não sabia como que isso se fazia, mas Neemias tinha um coração inclinado para o Senhor. E no reino de Deus, meu irmão, minha irmã, não é a força da nossa mão que determina a dimensão da nossa vida, mas a inclinação do nosso coração. Não é o quanto você sabe, ou o quanto você tem, ou o conhecimento que você tem, que faz a dimensão da sua vida, ou a dimensão do reino de Deus. É a inclinação do coração daqueles que constroem o reino de Deus. Neemias ouviu sobre ruínas, assim como eu e você ouvimos às vezes. Ruínas às vezes dos nossos planos, e a gente sonha, a gente planeja, e a gente coloca tudo em cima da mesa, e de repente a gente quer compartilhar com alguém que a gente acha, olha, eu vou compartilhar com essa pessoa, porque essa pessoa sim vai me ouvir, essa pessoa sim vai estar atenta àquilo que eu estou fazendo, ela vai entender o meu coração. Você senta na mesa ou no sofá, e você começa a compartilhar os seus sonhos, e começa a compartilhar, e daqui a pouco o que vem? Um balde de água fria. Neemias viveu isso. Ele chega para o povo e diz, nós vamos fazer uma obra que ninguém nunca fez, nós vamos fazer o impossível. E aí chegam 3 camaradas que começam a reclamar, começam a dizer que é impossível. Sabe o que Neemias fez? Neemias não reclamou, Neemias se inclinou. Quando o coração se inclina para Deus, a nossa vida ganha outra dimensão. Deixa eu te falar isso, hoje eu quero te mostrar 3 marcas nesse texto, claras, de um coração verdadeiramente inclinado para Deus. Porque, de novo, para o lugar aonde o seu coração se inclina, será a sua dimensão, ou a sua dimensão será tão grande, tão profunda, tão vasta, quanto a inclinação do seu coração. Posso ouvir um amém, pelo amor de Deus? Muito obrigado. A primeira marca é um coração inclinado assume responsabilidade. Você está preparado para ouvir essa mensagem? Talvez não, mas a gente vai ficar juntos. Um coração inclinado assume responsabilidade. Como eu disse, Neemias não era especialista, mas ele foi escolhido. Por que Deus escolheu Neemias? Será que não tinham pessoas que entendiam sobre construção? Não tinham engenheiros? Será que não tinham pessoas capazes de levantar muros mais rápidos e melhores do que Neemias? Será que Deus não podia usar alguns príncipes com prestígio, com recurso, com pessoas que o serviam para construir a sua obra, para fazer a sua obra? Claro que podia, mas Neemias foi escolhido. Porque Deus não está procurando apenas por mãos fortes, Deus está sempre procurando por pessoas que assumam responsabilidade. Sabe, quando Neemias ouviu sobre a ruína, Neemias não perguntou quem é que falhou, de quem foi a culpa, quem é que deixou isso acontecer, quem é que depois que o rei permitiu que a cidade voltasse a existir, quem é que ainda não fez isso, por que ainda não fizeram? Tantos anos passando vergonha, tantos anos sem muros. Neemias, ele não perguntou quem falhou, ele perguntou o que eu posso fazer. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã, quem sobe em qualquer área da sua vida, não é quem pergunta quem falhou, de quem foi a culpa, não é quem dá desculpa, é quem diz, ei, eu não quero saber quem fez, quem foi, como foi, eu quero saber o que eu posso fazer para reconstruir, o que eu posso fazer para subir de nível, o que eu posso fazer para levar pessoas. Deixa eu te falar, nós vivemos tempos cheios de pessoas que amam dar desculpa. Eu não fiz porque... mas é porque o outro disse que... mas é porque eu não faço porque aqui só fala sobre isso. Não, mas eu não estou porque não sei... Sempre tem uma desculpa para fazer. Você já viu que quem sempre tem uma desculpa para fazer, nunca é a pessoa que está com a mão na massa construindo? Já percebeu isso? Quem constrói não critica, quem constrói não reclama, quem constrói sempre constrói cada vez mais. Quando Neemias ouviu sobre a ruína, ele disse, o que eu posso fazer? Anota isso, meu irmão, minha irmã, coração inclinado não terceiriza, coração inclinado responde.
Coração inclinado não vê uma necessidade de alguém e diz, deixa eu ver quem é que pode ajudar essa pessoa. Não, coração inclinado, quando vê a necessidade de uma pessoa, diz, ei, Deus me colocou aqui certamente porque eu tenho aquilo que você precisa e eu posso suprir a tua falta, a tua falha. Coração inclinado não vê uma pessoa chorando, quem sabe na rua, sentado numa calçada, ou sofrendo e diz, ai meu Deus, como eu queria que o pastor estivesse aqui, como eu queria que meu líder estivesse aqui. Um coração inclinado diz, Senhor, se o Senhor me colocou do lado dessa pessoa, era porque era o dia certo, a hora certa, e eu tenho aquilo que ela precisa. Isso é um coração inclinado. Ele não terceiriza a sua responsabilidade. Sabe, meus irmãos, eu tenho visto dia após dia, na minha vida, na vida da nossa família, na vida dessa igreja, jovem igreja, que o que limita a nossa vida não é o quanto nós sabemos. O que limita o nosso crescimento não é a nossa capacidade de absorver conhecimento. O que limita a nossa vida e o nosso crescimento é aquilo que nós amamos. O que nós amamos é o limite do nosso crescimento. O que nós amamos é o limite da nossa expansão. O que nós amamos é o limite da nossa profundidade. É por isso que a Bíblia nos ensina, acima de todas as coisas, amar Deus. Por quê? Porque Ele não tem limite, Ele não tem largura, Ele não tem profundidade, Ele não tem altura, não há limite. Está dando para entender? Mas quando os nossos olhos e o nosso coração estão em alguma coisa, aquela coisa é o nosso limitante, é a tampa na nossa panela, é o nosso teto. Você está dando para entender? O que nos limita não é o nosso conhecimento ou a falta dele, o que nos limita é aquilo que nós amamos. Quem está inclinado constrói, mas quem não está inclinado sempre critica, sempre tem algo para dizer. Deixa eu te falar uma coisa, quem é que já ouviu crítica aqui? Crítica sobre a sua vida, sobre aquilo que você está construindo. Quem é que já ouviu? Quem é que já ouviu? Levanta bem a mão, bem a mão. Nós estamos juntos nesse barco aqui, gente. Quem não ouviu, gente, vocês têm que ouvir uma vez pelo menos. Porque quando você ouvir alguém criticando aquilo que você está se rasgando para fazer, para construir, só aí que você vai conhecer quem você é de verdade. Só quando você ouvir uma crítica, só você sabe o quanto você está suando, o quanto você está orando por aquilo, o quanto você está se gastando, o quanto você está noites em claro fazendo aquilo, o quanto você tem amado aquilo, e alguém vem e critica. Esse é o momento que você conhece quem você é. Porque o seu coração começa a ferver. Não o de vocês são muito bons, muito espirituais, muito superiores, mas o meu coração começa a ferver. Dizer, mas que filho de Deus. Eu ia dizer de Jezabel, mas que coisa mais horrível. Porque você começa a te conhecer e dizer, cara, como eu sou ruim. Porque eu começo a sentir ódio pela pessoa. E eu não estou falando aquelas críticas construtivas. Todo mundo sabe que crítica construtiva não existe, né? Crítica só é construtiva quando aquele que deu a crítica diz, ei, usa minhas mãos se você precisar. Isso é crítica construtiva. Crítica construtiva não é, vocês fazem desse jeito e eu não gosto desse. Isso não é crítica construtiva. Crítica construtiva é, sabe de uma coisa, talvez teria um jeito melhor de fazer. Se você precisar, conta comigo, eis-me aqui. Custe o que. Isso é uma crítica construtiva. Agora, isso para nós hoje. Para de esperar que alguém resolva a tua casa. Para de esperar que alguém resolva a tua fé. Para de esperar alguém resolver a sua igreja. Se você vê ruína e não se move, o seu coração ainda não se inclinou. Porque um coração inclinado, no momento que vê um problema, no momento que vê um desafio, no momento que vê uma dor, ele diz, é comigo. Eu não tenho as qualificações, eu não tenho o conhecimento, mas se existe essa dor, e o Senhor está me fazendo ver essa dor, eis-me aqui, é comigo. Deixa eu te falar, em tudo na vida. Quem é dono de empresa aqui sabe. Os funcionários que você quer sempre, como que se chama? Subir de nível, promover. Os funcionários que você quer promover, não são os funcionários que sabem fazer bem a tarefa, certo ou errado? Não. Os funcionários que você quer promover são aquelas pessoas que assumem, vestem a camiseta e trabalham como você, dono da empresa, é ou não é? Porque saber fazer a tarefa, muita gente sabe, gente. Muita gente aí é bom profissional na vida.
sabe fazer, mas não são essas pessoas que nós queremos promover, não são essas pessoas que nós queremos do nosso lado, construindo empresa, construindo família. São pessoas que dizem: isso aqui é meu, e eu vou me rasgar por isso aqui, porque eu acredito nisso. Deixa eu te falar, ninguém vai resolver a sua casa, ninguém vai resolver a sua fé, ninguém vai resolver a sua igreja, vai resolver o lugar onde você está. Se você enxerga uma ruína, é porque Deus te deu olhos para enxergar. E se Deus te deu olhos para enxergar, Ele também te deu mãos para trabalhar. E aqui entra algo poderoso. No capítulo 4, no versículo 6, do mesmo livro de Neemias, Neemias fala o seguinte, lá no final, já quando eles reconstruíram, ele diz: assim, ele está contando a história, assim, edificamos o muro, construímos o muro, e todo o muro se cerrou, fechou até metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. Ninguém sabia fazer aquilo, mas quando o coração se inclinou para os sonhos e para os propósitos de Deus, Deus fez algo extraordinário. Ah, Wilma, que muro é esse? Que tamanho de muro? 4 quilômetros de muro. Mas Will, que altura eles construíram? A altura média desse muro, dessa época, media entre, os arqueólogos dizem, entre 8 a 12 metros. Vamos assumir que 8 metros era o muro total. Significa que eles construíram um muro de 4 metros de altura por 4 quilômetros. Mas é bastante gente, né? Esse muro ele tinha de 2 a 3 metros de espessura. O que você acha? Tá bom? 2 a 3 metros de espessura, 4 metros de altura, 4 quilômetros de comprimento. Mas eles demoraram quantos anos? 53 dias. Está dando para entender? Não é sobre a sua capacidade ou a falta dela, é sobre a inclinação do seu coração. Quando pessoas se inclinam para o sonho de Deus, algo sobrenatural acontece. Quando você e a sua esposa se inclinam para os sonhos de Deus, na sua família e no seu casamento, e se colocam de joelhos em oração, semana após semana, semana após semana, semana após semana, algo sobrenatural começa a acontecer nos teus filhos, na tua família, nas tuas finanças. Quando você se inclina para os planos de Deus, e para a verdade dEle, para a voz dEle, você também se desinclina para a sua verdade, para a sua voz e para o seu coração. Sabe, a Débora no último domingo foi muito usada por Deus, aqui foi uma reunião maravilhosa, e ela usou esse texto, que diz que mais enganoso do que todas as coisas. Gente, todas as coisas é muita coisa, hein? É todas as coisas. É o coração humano. Vai nessa de ouvir as pessoas que dizem: faz aquilo que teu coração sentir. E o inimigo das nossas almas dando risada: vai lá, ô trouxão. Vai ver onde é que você vai parar. Deus não fez o nosso coração e as nossas emoções para guiarem a nossa vida. Para isso existe Deus. Ele é o cabeça, Ele que governa. Não inclina a tua vida para as tuas emoções, para aquilo que você está sentindo, porque você vai falhar certamente. Quem construiu esses muros não foi um herói, não foi um príncipe, não foi um rei, não foi alguém com autoridade, foi o povo. Não foi talento, foi uma inclinação coletiva do coração. Sabe, isso me mostra que pessoas ordinárias, pessoas comuns, com um coração inclinado para Deus, podem construir obras extraordinárias. Quantos estão prontos para serem usados por Deus? Gente comum como nós, para construir coisas extraordinárias. Sabe de uma coisa? Muros, nesse momento, nessa cultura, não era um glamour, eram muros de proteção. Os muros eram a estrutura. Uma cidade sem muros não tinha identidade. Igreja Zoe, a igreja local é o muro espiritual da nossa geração. É a igreja local que protege as famílias, que protege as crianças, que protege os casamentos, que protege a fé. Construir a igreja local não é ativismo religioso, é levantar muros de proteção espiritual. Se o coração do povo se inclina, a igreja se fortalece. É claro que essa mensagem fala de duas coisas. Te dá ideias de que quando você inclina o seu coração para alguma coisa, aquilo vai ser o teu fim.
E você já está tendo ideia sobre a sua família, sobre os teus filhos, sobre os teus relacionamentos, amém? Isso é o Espírito Santo, amém? Mas também fala de uma verdade, de que quando nós inclinamos o nosso coração para Deus, essa música que nós acabamos de cantar, ela se torna não só uma letra, não só uma melodia, mas uma verdade no nosso coração. Tudo em mim quer viver para o teu amor. Tudo em mim, tudo em mim, tudo em mim, tudo em mim. Os meus pensamentos, os meus sonhos, as minhas crises, os meus pecados, tudo quer viver por teu amor. Isso é inclinação de coração. Para onde o seu coração está inclinado? Pergunta isso para o Espírito Santo, ele está dentro de você. Senhor, para onde meu coração está inclinado? Eu estou com dificuldade de entender. Talvez você vai receber respostas que vão te surpreender, como eu me surpreendi há alguns anos atrás. E eu fiz essa pergunta para o Senhor: Senhor, me mostra para onde o meu coração está inclinado, porque eu estou ouvindo sobre isso, mas eu não sei, eu acho que é para isso. E quando eu comecei a ouvir a voz do Senhor, eu fiquei chocado. Eu disse: eu não acredito que era para isso que o meu coração estava inclinado. E Deus começa a mudar a inclinação do nosso coração. Isso não é um esforço teu, isso é uma dedicação do céu, de pessoas que dizem: Senhor, eu não sei para onde está inclinado meu coração, mas eu quero estar inclinado para Ti, por isso faz a obra mais difícil dentro de mim. Inclina o meu coração para Ti. Sabe, se o seu coração está inclinado para o conforto, para a autopreservação, para o controle, para o reconhecimento, a sua dimensão vai ser do tamanho dessas coisas. Simples assim. Will, você está profetizando? Não, é regra da vida. Para onde você inclinar o teu coração, vai ser a dimensão da tua vida. Mas quando você inclina o seu coração para Deus, a sua dimensão muda, assim como o de Neemias mudou. A segunda marca de um coração realmente inclinado a Deus é que um coração inclinado se envolve na obra, não apenas na experiência. Um coração inclinado se envolve naquilo que está sendo construído, não apenas na experiência que aquilo que está sendo construído faz. Nós vivemos numa cidade de experiência. Você sabe disso. Não é novidade nenhuma. A experiência é o que conta. A profundidade não, o que tem por trás não. Ninguém quer saber o que são aqueles lugares. Todo mundo quer tirar a foto bonita, quer estar no ambiente. Isso faz parte da nossa vida, nós queremos estar num lugar. Mas nós vivemos num lugar onde tem muita fumaça e pouco fogo. Nós vivemos em ambientes em que nós somos bombardeados com experiência. Não tem mais quase nada que a gente já não tenha vivido. Não tem mais experiência que a gente não tenha tido, quem sabe. Mas deixa eu te falar, um coração inclinado não se envolve apenas na experiência, ele se envolve na construção, na obra. Neemias não voltou para o palácio, lembrem-se. Ele não voltou para o luxo, ele não voltou para as comidas do rei, ele não voltou para o ouro, para o linho fino, ele não voltou para lugares lindos. Ele continuou, ele se envolveu na reconstrução. Sabe, um coração inclinado não quer só receber, ele quer participar. Deixa eu te falar isso com muito amor no meu coração, porque essa palavra é para mim também. Sabe, meu irmão, quem só consome nunca constrói dimensão. E nós vivemos tempos de muitos consumidores e poucos construtores, certo? Pensa na sua vida. Quem é que está disposto a construir com você o que você está construindo? Você talvez não enche uma mão. Estou certo ou estou errado? Estou certo ou estou errado? Agora, se você faz um churrasco, você vai para algum lugar, você não precisa nem convidar, aparece gente debaixo da grama. Muitas pessoas querem se envolver na experiência da tua vida, mas não querem se envolver na construção da tua vida. É isso que significam as redes sociais hoje em dia, certo? E eu não estou falando contra elas, tá bom? É só para dar o exemplo para nós. Você tem muito mais seguidores do que pessoas construindo a sua vida dia após dia. Você tem muitas pessoas e milhares de pessoas como followers, seguidores. Mas quantas pessoas estão lá no dia a dia que você está chorando, que você está pagando as contas, que você está tentando ter uma ideia brilhante, que você está em crise no seu casamento? Quantas pessoas estão decidindo construir a vida com você? Sabe, inclinação, atenção a isso, tem uma expressão concreta, não é abstrato. Inclinação do coração não é algo abstrato, tem uma expressão concreta.
Uma das expressões concretas de um coração inclinado é alguém que serve as pessoas e serve a Deus com constância. Não às vezes, não quando é bonito, não quando todos estão vendo, mas serve com constância. Uma das expressões concretas da inclinação são pessoas que contribuem com a sua vida com constância. Não às vezes, não quando está tudo bem, mas estão sempre dispostas a contribuírem com fidelidade. Outra expressão concreta da inclinação do coração é permanecer, mesmo quando não é conveniente. Quantos podem dizer, ai? Permanecer quando não é conveniente. Você vive pelas tuas conveniências, por aquilo que é conveniente para ti, ou você vive pela inclinação do teu coração? Você segue e continua, por mais que não esteja conveniente, ou você para e volta e procura outra coisa que seja conveniente? Deixa eu te falar uma notícia, meu amado, minha amada, meu lindo, minha linda. Jesus não morreu numa cruz para ser conveniente para você. Ele morreu numa cruz para fazer aquilo que você não pode fazer por você. Não é sobre a minha preferência ou sobre a minha conveniência, é sobre o meu coração estar inclinado para o Senhor. Custe o que custar, doa o que doer, é sempre sim para o meu Senhor. Ah, mas aquele irmão olhou torto para mim. Mas eu não disse sim para o meu irmão, eu disse sim para Jesus. Ah, mas não foi daquele jeito, o culto não estava como eu gostei, mas eu não disse sim para o culto, para uma instituição, eu disse sim para aquele que salvou a minha alma. Ah, mas olharam torto, o café não estava na temperatura, a música estava alta, a música estava baixa, ou isso não estava me agradando. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não morreu para que as tuas preferências pessoais guiassem a tua vida. Ele morreu numa cruz para que o céu guiasse a tua vida e te transformasse. Sabe por quê? Porque as nossas preferências pessoais nos afastaram de Deus. É por isso que a gente está aqui hoje. As nossas preferências pessoais nos afastaram de Deus. Jesus precisou entrar em cena para tirar as nossas preferências pessoais e dizer, ok, vocês preferiram fazer isso, deixa eu transformar a vida de vocês. Não viva pelas tuas preferências, por aquilo que é conveniente. Outra expressão concreta de inclinação é quando nós defendemos a igreja quando ela é atacada. Amém? Orar pela construção, orar pela igreja, orar pelas pessoas. Inclinação não é emoção de culto, é compromisso de segunda-feira. Isso é inclinação. Sabe, muros não se levantam com sentimento. Muros no teu casamento não se levantam com sentimento. Proteção para o teu relacionamento não se levantam dizendo, eu sinto que seria bom fazer. Muros ao redor do teu relacionamento, ao redor dos teus filhos, ao redor da tua igreja, se levantam com decisão diária de colocar uma pedra, depois a outra, depois acabou a pedra, você tem que cortar mais pedra, é difícil, é cansativo, eu suo, eu canso, dói as costas, mas eu estou construindo diariamente. Sabe, quando Neemias ouviu a situação, ele não disse, cadê o líder? Onde é que está o chefe? Onde é que está meu marido? É ele que cuida disso. Onde é que está minha mulher? É ela que deveria estar fazendo. Quando Neemias ouve a situação, ele não pede por alguém para resolver, ele assume a responsabilidade. Guarda isso, meu irmão, reclamar sempre será mais fácil do que se inclinar. Mas deixa eu te falar isso, coração que só aponta problema, ainda não se inclinou. Will, do que você está falando? Inclinar para quê? Inclinar para a palavra de Deus, inclinar para uma vida séria, seguindo a Deus. Se inclinar para a verdade do Evangelho, que dói, machuca, é inconveniente às vezes. Fala de mim, fala do meu caráter, fala da minha cabeça, fala dos meus pensamentos, fala da minha fofoca, fala da minha língua, fala da minha maneira estúpida de tratar o meu marido ou a minha esposa. É isso que a Bíblia fala. Mas sabe por que ela faz isso? Porque alguém nos amou primeiro. Porque alguém inclinou não somente o seu coração, mas o seu único filho, para que eu e você tivéssemos uma vida plena. Alguém se inclinou primeiro, e é por isso que hoje nós podemos nos inclinar para Ele. Sabe, eu lembrei dos joguinhos do Mario aquele.
Estava quase pulando para ver se eu conseguia uma moedinha. Sabe, um coração inclinado permanece mesmo sob oposição. Esse é um dos pontos que eu mais amo. Caramba, que coisa mais linda. Sabe por quê? Porque na vida, uma das coisas que eu mais tenho, eu não sei você, talvez você não seja como eu, talvez eu seja muito ruinzinho, mas uma das coisas que eu mais tenho na minha vida, em tudo que eu faço, é oposição. Vamos fazer isso aqui? Não, acho melhor não. Mas isso aqui, não vai dar certo. Alguém também? A gente sofre oposição o tempo todo, é no trabalho, é na família, nas ideias, até na ideia de férias, na ideia do jogo que vai jogar, no sábado de noite, no filme que vai ver, a oposição no trabalho, oposição na faculdade, oposição na escola, oposição no relacionamento, mas um coração inclinado permanece no lugar onde foi plantado, mesmo sob oposição, mesmo sobre pensamentos diferentes. Sabe quando zombaram de Neemias? Que nós lemos isso, aqueles 3 abençoados. Vocês lembram o nome deles? Sambalat, Tobias e o Gersen, o árabe. Que nomes puro. Acabou a fábrica, Michele. Vem mais um. Pode botar de Sambalat. Sambalat, Tobias e o árabe. Quando eles vêm criticando, Neemias não perdeu a direção. Quando eles zombaram, quando eles riram, quando eles disseram: vocês não vão conseguir, vocês não são o suficiente. Quem vocês pensam que vocês são para fazer o que vocês estão fazendo? Quem é que disse para vocês fazer isso? Vocês estão querendo lutar contra o rei? Ele já começa a colocar uma intriga, sabe? Neemias não voltou atrás, ele disse: o Deus do céu nos dará sucesso. Neemias não perde a direção, porque oposição nunca revela a tua fraqueza, oposição revela a tua inclinação. Você quer saber se você está firme na sua posição, nos seus princípios, no seu estilo de vida com Jesus? Espera vir a oposição. Porque oposição não vai revelar a tua fraqueza, oposição vai revelar a tua inclinação. Se teu coração segue inclinado para o Senhor, para os planos do Senhor, para a vida que Deus tem para você, para uma nova vida que Deus tem para você, não importam as circunstâncias, não importa a oposição, não importa quem disse, não importa o que falaram, não importa a falta de pessoas, o seu coração está inclinado para o Senhor. Você pode dizer: o Senhor está conosco, Ele vai nos dar a vitória, Ele vai fazer através de nós. Quando a inclinação do nosso coração está para o lugar certo. Sabe, oposição não diminui a nossa dimensão, oposição revela a nossa inclinação. Meu irmão, minha irmã, por favor, não deixa mais a crítica te esfriar. Gente, quando vier mais uma, abre o livrinho de críticas e diz: deixa eu anotar, porque é só mais uma. Como é que é? Se você quiser, você pode dizer: olha, eu estou cobrando um Pix, 50 centavos por reclamação. Já estou com 5.500.000 na conta. Manda mais 50 para nós. Porque crítica não vai faltar. Você não é unânime. Eu não sou unânime. Ninguém é unânime. Jesus não foi unânime. O Filho de Deus, o Deus encarnado, não foi unânime. Você acha que você vai ser o alecrim dourado, que todos vão concordar? Vai haver crítica. Mas não deixa a crítica te esfriar. Não deixa o cansaço te desalinhar, não deixa as preferências entortarem o seu coração, não deixa a distração roubar a tua paixão, porque quando a inclinação muda para essas coisas, a nossa dimensão diminui, os nossos passos largos na direção dos céus diminuem, a nossa velocidade diminui. Não deixa ninguém fazer isso com você em 2026. Talvez você está pensando, você tem que talvez dizer quando aquela pessoa te ligar, para perguntar como você está, essa abençoada mesmo, essa aí, que você está pensando agora, e ela te ligar, e te dizer: queria ver como é que tu está, aquela pessoa que sempre te dá um balde de água fria, não atende, ai que mal educado, não atende, a tua alma, a tua vida é mais preciosa do que a tua educação. Para com isso de ouvir pessoas que tiram do teu rumo, que te desalinham, que te desgovernam. Ouve apenas aquele que construiu a sua vida. Sabe, deixa eu te falar isso. Nós não somos uma igreja construída por especialistas. Se você está procurando uma igreja, você está aqui hoje, quem sabe pela primeira vez,
E quase sempre é assim, eu sou um pouco apaixonado para falar. Mas talvez você veio procurando uma igreja de especialistas. Procura outra. Você não vai se adaptar aqui. Talvez você está procurando uma igreja de pessoas perfeitas. Vai em outra, gente. Nós não somos. Amém, Igreja Zoe? Tem uns? Não, brincadeira. Você está procurando um lugar para suas preferências. Ai, vai em outra, por favor. Não sei se você vai achar, mas não é aqui o lugar. Nós não somos uma igreja construída por especialistas. Nós somos uma igreja construída por gente que decidiu servir, por gente que decidiu permanecer apesar de, por gente que decidiu doar, por gente que decidiu se entregar, por gente que decidiu amar mesmo quando não é amado de volta, por gente que decidiu continuar apesar de. Se algo está de pé, é porque o coração do povo se inclinou. Guarda isso. Muros não sobem automaticamente na sua vida. Muros de proteção não sobem automaticamente na sua vida. Eles sobem quando o nosso coração, ou quando o coração de um povo se decide a inclinar. Sabe, e a dimensão do que Deus vai fazer em nós e através de nós sempre vai ser proporcional à inclinação do nosso coração. Igreja Zoe, a dimensão daquilo que Deus vai fazer com a Zoe, através da Zoe, nessa cidade, em outras cidades, quem sabe, em outros países, quem sabe, não é sobre a dimensão ou a inclinação do meu coração como pastor dessa igreja, mas a inclinação do povo de Deus, que é a igreja de Cristo. Sabe, talvez Deus queira fazer algo maior entre nós, mas Ele não constrói sobre um coração dividido. Ele não amplia sobre um coração distraído. Deus nunca expande sobre um coração negociado. Deus decide construir sobre gente que decidiu se inclinar. Sabe, antes dessa reunião começar, eu e a Débora, nós estávamos conversando sobre algumas coisas que nós queremos alinhar na nossa vida, estamos alinhando. Muitas delas, esse início de ano foi maravilhoso. Tudo aquilo que nós ouvimos aqui em cima, janeiro e fevereiro, Deus usou muito na nossa vida para alinhar o nosso coração, as nossas expectativas, como família, como empresários, como pastores, como irmãos pertencentes a uma igreja. E antes de nós entrarmos aqui, eu estava falando algo com ela, disse: meu amor, eu acho que nós precisamos começar a fazer isso. Nós precisamos começar a fazer isso, porque isso aqui é aquilo que Deus está nos pedindo nesse momento. E ela concordou, e nós já decidimos o que vamos fazer, quando vamos fazer. E nesse momento, quando ela sai da sala, eu continuo sentado no sofá. Eu senti o Espírito Santo dizendo: é isso é um coração inclinado. Um coração inclinado não é alguém que espera alguma coisa grande acontecer, um sinal incrível acontecer, uma vaca alada baixar do céu para então tomar uma decisão. Um coração inclinado é aquele que ouve a voz do Senhor e sensivelmente diz: Senhor, se é isso, conta comigo. Que horas que tem que acordar? 2 horas antes do que eu acordo, Senhor, conta comigo. Com quem que eu tenho que falar? Mas com esse, Senhor, tem certeza? Essa conversa eu tenho que ter, Jesus. Eu não queria mais falar com esse camarada, com essa pessoa que me fez mal, mas Senhor, se é isso que está me pedindo, eu inclino a minha vida, eu inclino o meu ouvido, eu inclino os meus olhos, a minha mente, o meu coração, os meus planos se dobram à tua vontade. Ei, igreja Zoe, deixa eu te falar uma coisa: à medida que o seu coração se inclina para Deus, à medida que o seu casamento se inclina para Deus, à medida que tudo que você faz se inclina para Deus, algo sobrenatural começa a acontecer. Pessoas ordinárias começam a conquistar coisas extraordinárias, e o mundo não consegue entender o que está acontecendo. O que mudou é a mesma pessoa, incapaz, impotente, fraca de sempre, mas está conquistando o extraordinário. É porque Jesus entrou e o coração se inclinou. Deixa eu te convidar a ficar em pé. Eu passei já 7 minutos, eu quero orar por você. Eu não vou orar hoje por pessoas que quem sabe vão tomar qualquer tipo de decisão, porque eu sei que o Senhor, enquanto eu falava, enquanto a palavra do Senhor foi pregada, algo queimava no seu coração. Coisas que você pode dizer que foram ideias. Uau, que sacada, que insight. Deixa eu te falar uma coisa: sabe quem faz insight dentro de você? Se chama Espírito Santo.
Para os mais íntimos, ES. O Espírito Santo faz a nossa mente começar a borbulhar, dizer: uau, eu preciso ter essa conversa, eu preciso falar com essa pessoa, eu preciso cortar essas conversas, eu preciso começar a me entregar mais, eu preciso... Sabe, o Espírito Santo já falou aquilo que você precisa dizer sim, aquilo que você precisa inclinar o seu coração. Hoje eu quero apenas orar por você que já tomou essa decisão. Quero te convidar a fechar os teus olhos. A equipe pode subir para me ajudar aqui. Feche os teus olhos se hoje você já tomou a decisão no seu coração. Você já disse e entendeu aonde você precisa inclinar o seu coração. Coloca uma das tuas mãos sobre o teu peito. Eu quero orar por você, Senhor Jesus. Pai, nessa manhã nós te pedimos, Espírito Santo, que algo que já brotou no nosso coração comece a crescer como uma faísca, Senhor, que vai ganhando combustível. Pai, em nome de Jesus, nos dá força para segunda-feira, para, Senhor, a inclinação que decidimos, tomarmos a decisão, Senhor, rompermos com conversas antigas, deixarmos de ouvir vozes externas, Senhor, e começarmos a ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, os nossos sonhos, a nossa vida, a nossa família, o nosso emprego, os nossos negócios, os nossos planos, os nossos projetos, todos eles são para Ti. Pai, em nome de Jesus, assim como Neemias reconstruiu sem condição, sem ter aquilo que era preciso, Pai, em nome de Jesus, nos usa para construir algo sobrenatural na nossa família, no nosso casamento, nos nossos negócios, nas nossas amizades, na nossa igreja local. Pai, em nome de Jesus. Vamos, igreja, faça sua oração ao céu, diga isso para Ele.